Continuação de Gaia, o Feminino em Estado Bruto, Maria Lúcia Camargo de Andrade, A Era Cósmica, parte 5, se eu não me engano, nesse trecho. E como foi que tudo isso começou a se repetir, Gaia? Assim, todas as noites Urano, ávido de amor, te cobria, e o cosmo era o canto das musas, a dança das graças, devaneios vagos e a sensação de uma liberdade sem limites. E daí em diante foi um tal de seduzir, esperar, copular. Tudo em teu mundo era excessivo, passional, assim como a libido do Deus insaciável. Mas Urano já não era mais o mesmo, parecia estar com a sensibilidade embotada. Ainda conservava aquele lado selvagem, mas tudo isso seria só uma questão de tempo, mas o tempo ainda não existia. Era um tempo antes do tempo. Tudo acontecia entre a dança cósmica de Eos e Nix, o alternar da aurora e da noite. Assim, com as constantes visitas noturnas de Urano, estavas constantemente prenhe, e novas vidas iam se multiplicando em teu ventre, que já estava atulhado, pois Urano, possessivo, não permitia que essas vidas vingassem. Logo que tuas crias nasciam, ele furioso empurrava-as de volta para dentro de ti. Compulsivo, já nem sequer esperava pela noite e estava o tempo todo deitado sobre ti, e com isso não abria o espaço para que a vida acontecesse. Era o companheiro que não admite um espaço para que o outro viva sua vida, nem o outro com um O maiúsculo, nem para os filhos, nem para os filhos. Preferia o domínio e o poder de um mundo ainda desordenado. Caro Urano, quiseste conter o devir, e como é difícil para nós modernos imaginar um mundo sem aquilo que o move, seu motor, o devir. Entretanto, em algumas ocasiões muito especiais, vejo que parecemos herdar de ti essa tua faceta possessiva, assim como herdamos de Gaia o outro lado que a este se opõe, a ânsia da expansão da vida. Afinal, somos os frutos mais longínquos dessas duas sementes, desses dois princípios, e não há como fugir disso. Somos um pouco de tudo isso. E assim, Gaia, com tantas vidas se amontoando em teu interior, sentias a sufocante sensação de não mais poder expandir-se. Dentro de ti, tudo crescia, se multiplicava, os filhotes se moviam e passeavam por tuas profundezas, sugavam teu sangue e certamente tua paciência. Mas Urano, instintivo, achava-se perfeitamente satisfeito com sua bestial natureza primitiva. Para ele estava decidido que o mundo seria sempre e apenas aquilo. Cegueira e instintividade, dois elementos indispensáveis para o exercício do poder, até os dias de hoje. Enquanto tua ira crescia mais que teu ventre, Urano se deliciava entre uma cópula e outra, com os prazeres do néctar e da ambrosia. Depois, satisfeito, empanturrado, se estendia em teu colo e sonhava com as mais descabidas façanhas cósmicas que só ele, o dono do mundo, poderia realizar. Entretanto, entre seus devaneios havia um que insistia em atormentá-lo. Algo dentro dele dizia que um de seus filhos poderia tirar-lhe a soberania do cosmo, e esse pensamento não parava de infernizá-lo. Mas o céu estrelado era tão poderoso quanto ingênuo e nada sabia sobre tua outra face, bem menos receptiva, a natureza bruta, a serpente Gaia. Esse afã dominador de teu notívago amante o impedia de ver que teu semblante mudara, e o hábito, em sua primeira manifestação, fez Urano já não prestar mais atenção a certas coisas. Parece que tu, Gaia, já não mais demonstravas o gesto receptivo da matéria feminina, a doçura e a ternura de teu olhar. Tudo isso fora substituído por certas expressões do feminino selvagem,
alguma coisa como a terrível Ate, a fúria divina, aquela loucura que acomete aos imortais, evocando suas forças mais primitivas e ferozes. Era teu feminino serpente, Gaia, como ainda hoje és representada nesses primórdios. Serpentes são femininas, possuem o sinuoso movimento de nossa matéria quando se estendem e se arrastam faceiras, por vezes mergulham nas profundidades da terra. É nosso lado quitônico, obscuro, oculto, para novamente irromperem, enrolando-se em si mesmas. Algo de atrevido e de ameaçador se mistura a essa graça e, principalmente, serpentes sabem que possuem o veneno, sabem a hora de dar o bote, mas muitas vezes esse veneno é só para assustar, raramente para devorar. E com o toque de Eros, esse lado serpente sucumbe, adoça, o veneno vira mel. Eis a dualidade do feminino. Aqueles que atentarem para esse fato terão realizado uma proeza, prever o imprevisível. Mas ainda estamos falando do fel, e então, assim como eras tu quem mantinha a graça e a docilidade dos encontros noturnos, assim também tinhas o poder de acabar com tudo isso. Agora teu lado primitivo cobria, como um véu intransponível, aquela Gaia doce e sensual de outrora. Impedida que estavas de expandir a vida, começavas a expandir tua fúria. Um gesto tão cruel exigia uma inversão das coisas. O dominador precisava ser dominado, e como acontece até os dias de hoje, coube ao feminino a iniciativa dessa alteração. Foi assim que, antes do cair da tarde, te reuniste com teus filhos em tuas próprias profundezas e contastes o que se passava. Juntos tramaram um plano. O caçula Cronos foi o primeiro a oferecer-se para realizar a tarefa, e o que se sucedeu, repito aqui as palavras de Hesíodo. Assim falou, exultou nas entranhas terras prodigiosa, colocou o oculto em tocaia, pôs-lhe nas mãos a foice dentada e inculcou-lhe o ardil. E assim foi combinado, assim foi feito. Na calada da noite, teu notívago amante, ávido da matéria feminina, atirou-se vorazmente e estendeu-se sobre ti. Como sempre, dessa vez também não notara a falta daquela natureza, daquele natural movimento feminino que é o acolhimento, assim como também não notara a falta de brilho em teu olhar. Continua o poeta. Com a mão direita o filho alcançou e com a esquerda do pai o pênis ceifou com ímpeto e lançou-o a esmo para trás. E foi então que as doces vozes das musas, por alguns instantes, foram substituídas por um estridente grito divino de dor que ecoou pelos quatro cantos do cosmo. E este foi o primeiro e o mais estridente grito divino de todos os tempos. Assim, a era cósmica terminava, com o uso de uma foice recurva, com um grito de dor e a esterilidade de um Deus. E o que poderá fazer um Deus castrado? Um Deus castrado é um Deus sem poder, pois se há uma tarefa divina obrigatória, da qual estes não podem se isentar, é a de gerar vidas. Afastando-se de ti e dos filhos, agora já libertos, Urano subiu aos céus e dessa vez seria para nunca mais voltar, pois sua vontade nunca poderá ser feita, nem na terra nem nos céus. A expansão da vida sempre vence. E como acontece em toda sucessão familiar divina, o mais valente tomou o lugar do pai. Agora Cronos era o dono do mundo. Mas os deuses são tão férteis que nem essa infeliz cópula fora estéril. De seus genitais atirados, pingos de sangue caíram sobre a terra, e desse sangue geraste as terríveis Eríneas, os monstruosos gigantes e as ninfas dos freixos. Mas o sêmen atirado foi mergulhar nas águas da ilha de Chipre, e no lugar onde caiu, o mar agitou-se,
levantando uma imponente e barulhenta escultura feita da alva espuma que, aos poucos, ia se desmanchando e revelando, por debaixo deste véu borbulhante, aquela que, sendo a única nascida do sêmen do Pai, estava destinada a continuar a função paterna. Ao nomeá-la, já estava definido seu atributo: afros, espuma, esperma, essência, it, de onde se origina aquilo que expande, e assim que a urânida Afrodite, aquela que se originou da espuma, ficou sendo para todo sempre a deusa encarregada de espalhar o amor sexual pelo mundo. Conta-se que Eros foi receber a deusa que surgia radiante na praia de Chipre. Levou com ele o desejo, as graças e as horas, as estações do ano. E é por isso que essa deusa é cheia de graça e bendita entre as mulheres, encanto que nunca a abandonará, pois terás para sempre as horas cuidando dela. E até os dias de hoje, Afrodite faz muita espuma quando irrompe. Mas isso tudo ainda era só o começo do mundo, época de potências primitivas, de instintos não domados, do descomunal. Sendo assim, que filhos poderias gerar se tua matéria ainda conservava todo aquele estado bruto? Apenas monstros, Gaia. Assim como de teu ventre saíram a matéria masculina, belas fontes, oceanos e a vegetação, tua matéria ambígua também gerou os titãs, os centauros, os cíclopes, e o cosmo passou a ser habitado por monstros, serpentes, seres para nós indefiníveis e um tanto exóticos. Tua sexualidade também era instintiva, natural, mas Eros soprou sua força em ti, envolvendo aquela matéria ainda bruta com aquilo que os antigos chamavam de cáris, e que nada mais é do que a graça que envolve aquele que ama, Erastés, e o charme com que esse se mostra aquele que é amado, Erómenos. Foste a primeira das Marias cheia de graça. A princípio, ficaste entorpecida sob os efeitos dos delírios de Eros e desvairada perdias tua solidez. Foste a contradição primeira. Sentias aquilo que hoje descrevemos como um estado em que se perde o chão, e ironicamente era a terra quem dessa vez perdia o chão. Mas algo melancólico parece ter te invadido, talvez uma nostalgia que pairava nos ares desses primórdios, uma solidão inominável que te atacava nas remotas noites dos tempos. Solidões e noites parecem até hoje combinarem, e é mesmo na calada da noite que os monstros que nos habitam se fazem mais presentes. Nem sempre temos forças ou disposição para vencê-los, principalmente quando estamos enfraquecidas pelos mesmos delírios que te acometeram. E como tu, Gaia, perdemos o controle de nosso pequeno mundo. Mas essas são emoções das matérias femininas mais terrenas. Eras uma matéria bruta divina. Por isso foi tão fácil invocar de tuas entranhas aquelas primitivas forças selvagens. Não que estas tenham sucumbido com o passar das eras. Essa faceta do feminino serpente ainda habita em nossas profundezas, encarnadas numa zona muito abismal, mas em nosso mundo humano é preciso domá-las. E também ainda hoje em nossas profundezas acontecem as lutas titânicas com nossos monstros, uma luta sem fim, pois devo dizer-te ainda que não basta aprender a domá-los, faz-se necessário a capacidade de constantemente vigiá-los, a manutenção desse aprendizado para a qual, na melhor das hipóteses, demos um bonito nome, a arte da sublimação, mas aí já iríamos longe demais. É melhor nos ficar com a poesia. E tu, caro Urano,
A sede de poder tomou conta de ti. Não querias mais ninguém no cosmo, nem sequer teus filhos. A natureza de Gaia pedia que a vida acontecesse, mas impedias, e por isso tua propriedade ficou sendo a da contenção. Empurravas teus filhos de volta ao ventre divino, como foste ingênuo, Urano. Agindo assim, te uniste com o tenebroso Tártaro, o lugar onde tudo se desfaz, o lugar da queda sem fim, e por isso mesmo a oposição primeira a Gaia. Aquele espaço que na claridade do dia separava-te dela, era o espaço necessário para que ela pudesse exercer seus dons, seus domínios pelo mundo. Era o espaço para que a vida se espalhasse, mas de lá não saías, impedindo que a vida fluísse. E como ela te advertiu, só ao anoitecer é que o céu divino a encontraria estendida, esperando a acolhedora receptiva. Era então o momento de cobri-la, tudo conforme os planos. E é mesmo à noite que ainda hoje vemos o céu e a terra unidos, quando olhamos ao longe. E por causa de ti, até hoje estamos todos fadados a repetir teu infeliz gesto, pois lembras os bebês, caro Urano, que não conseguem largar da mãe, querem-na toda só para si, pois ainda não são capazes de existirem sós, não se reconhecem como um ser autônomo, e parece também ter sido nesse ponto que te detiveste, pois que chega um momento em que esses bebês descobrem sua individualidade, então felizes vão se arrastando como podem para a estimulante tarefa de descobrir o mundo, o novo, e deixam que a mãe realize seus desígnios. E daquelas entranhas femininas foste o primeiro a sair. És aquilo que faltava ao cosmo, a matéria que complementa. Enfeitiçada por Eros, Gaia deu-te a outra metade do poder do mundo, mas acabaste castrado, perdeste aquilo que te dava o poder, a cumplicidade do mistério da vida. Simplesmente não soubeste ser um cúmplice da matéria feminina. Ela era uma deusa com um poder cativante, mas que se deixou ser vencida pela força de Eros, permitiu que o sentimento a dominasse até o limite de abrir mão de sua onipotência, preferiu a fusão e a cumplicidade que nascia deste encontro. E foi nesse ponto dos acontecimentos que a matéria bruta de Gaia foi se tornando mais dócil. Sua faceta animalesca foi adquirindo um aspecto de um feminino mais lapidado, e foi quando Gaia começou a desejar que as coisas tivessem um curso diferente. Mas tua voracidade absoluta já dispensava Eros até Hímeros, e o coito sem o desejo leva ao enfado e acaba petrificando qualquer matéria. Até os animais irracionais, incapazes que são de um certo refinamento em seus instintos, parecem possuidores de uma estratégia e uma sensibilidade inata que tu não invocaste, caro Deus. Mesmo sem esse verniz, é só observá-los num campo e ver que eles parecem possuidores daquela graça, a cáris. E é por isso que o viril touro emite seus gemidos para chamar a atenção da vaca. O avestruz, um privilegiado pela beleza de suas asas, deixa para exibi-las nesses momentos de preliminares. O leão, todo orgulhoso, faz questão de gastar um tempo exaltando sua juba. São machos se exibindo para as fêmeas, enquanto essas, igualmente possuidoras dessa sabedoria inata, esperam. Assim, embora tarde demais, convém lembrá-lo de que a docilidade também tem seu veneno. Faz parte da ambiguidade feminina. Afinal, dizem que é do vinho mais doce que se faz o vinagre mais forte. Ainda mais uma coisa, caríssimo Deus, essa história de querer mostrar-se o Todo-Poderoso. Isso também atrapalhou um pouco o andamento das coisas. Tempos depois, Zeus, teu neto, que acabou tornando-se o pai dos deuses, conservando para sempre o poder do Olimpo, foi bem mais hábil. Matreiro, Zeus tinha uma certa queda pelas mortais, mas não ousava para elas
aparecer em sua forma toda poderosa. Assim, humildemente metamorfoseava-se, querendo esconder sua forma divina, e o mundo por muitas vezes ficava sem dono. Enquanto isso, eram touros, cisnes e até chuva de ouro que circulavam por aqui. Quando quis conquistar a sempre dominadora era, transformou-se em um desprotegido pássaro ferido, talvez para despertar os poucos instintos maternais desta deusa. Só que esta foi uma das poucas vezes em que não obteve êxito. Por um tempo, ela pegou o pobrezinho pássaro ferido e colocou-o bem junto de seu peito, afagou, murmurou palavras de ternura e conforto. Mas eis que, de repente, o frágil pássaro transforma-se numa exuberante matéria masculina prestes a possuí-la. De súbito, Hera esquivou-se do deus, empurrando-o para longe dela. Foi quando Zeus falou a palavra que ela queria ouvir antes de acolhê-lo: caso-me com você. Assim foi que se casaram. Dizem que a lua de mel durou 300 anos e que eles foram muito felizes, mas o mundo precisava da regência de seu dono. Acabara então a tal da lua de mel, e com ela a felicidade conjugal. Zeus, sempre conquistador, provocava a ira de Hera, que também já não era mais a mesma amante. Seus antigos gestos de acolhimento eram agora aqueles gestos ressentidos, típicos de uma mulher amarga de fel. Além de tudo, tornou-se vingativa, cometeu atos abomináveis, perseguia o marido como um fantasma, matou algumas amantes e alguns filhos que Zeus teve com elas. Ah, era preciso pôr um freio em tuas iras. Em teu íntimo repetias as lutas titânicas entre imortais e monstros, e invocaste a terrível Lissa, o ciúme compulsivo. Tua convivência com Zeus acabou sufocante. Eros perdeu o fôlego, o ardor, a vitalidade. O ciúme tiraniza qualquer coração que quer amar com liberdade. E assim destruíste tudo o que receavas perder. Esqueceste que Eros é um deus alado, quer asas para poder voar. Exige que inspiremos o ar das musas, para que se possa exercer nossa criatividade, nossos dons, nossos potenciais. Mas para isso é preciso sentir-se livre, Hera. Não sabias que a arte é filha da liberdade? Nada se produz petrificados com uma medusa a nos encarar o tempo todo. Eros não sobrevive sem aquele movimento transformador que acontece dia a dia no subterrâneo de cada um de nós e de cada intimidade. Tudo o que não participa desse movimento se desgasta, perde o viço, traz o enfado, petrifica. Se para ti era difícil controlar tua possessividade, melhor seria se tivesse invocado o deus da transformação, ou incompreendido Dionísio. Seria melhor teres saído ensandecida pelos bosques como uma Mênade, com os cabelos desalinhados, tomado o vinho divino que acalma as dores da alma, para só então voltares sob seus efeitos doce e sensual, e assim sem dificuldades terias te contido. Além de tudo, eras a primeira dama do Olimpo, e com esse status não poderias dar escândalos. E ainda só mais uma coisa queria falar-te. Era, porque quando tua arte transbordava, sempre cometias alguma atrocidade. Quando não matavas, deixavas a vítima sempre com sequelas, até mesmo quando se tratou de um pobre idoso como Tiresias. Sabe o que era? Tiresias cometeu a imprudência de revelar a Zeus um dos segredos femininos. Refiro-me àquele dia em que discutias com Zeus sobre qual dos dois, a mulher ou o homem, teria um prazer mais intenso no sexo. Discussão cujo tema, nos dias de hoje, se parece um tanto estéril, mas que, enfim, Zeus afirmava ser a mulher. Desmentias furiosa, afirmando ser o homem. Resolveram chamar o velho sábio Tiresias, que 7 vidas já tivera, homem e mulher já fora. Assim havia experienciado os dois prazeres. Com toda a ingênua sinceridade, Tiresias não hesitou em responder que, se dos prazeres do amor havia 10, 9 ficavam com a mulher,
apenas um com o homem. Achaste que Tiresias enxergava demais, e então cegaste-o. Dizem que depois ficaste condoída e deste algo em troca ao pobre velho, a intuição, a única forma de visão que ele teria daquele momento em diante. E agora, voltando a ti, Gaia, parece que Urano e Hera, cada um à sua maneira, não souberam segurar seus monstros. Um, dominado pelo poder e pela possessividade, quis conter as vidas presas em teu ventre. A outra, dominada pela mesma possessividade e pelo ciúme, quis conter dentro de si a vida que era do outro. A contenção foi aí o elemento comum. Não dá para conter a vida, tem que expandir. Segue o flow. O próximo será a Era de Ouro. Tananã.